Eu vou falar agora, gente, vamos saber um pouco sobre o resgate. A Carolina Rabelo está com a gente agora, ela está com o capitão Valmeci, ele é do Corpo de Bombeiros e comandou essa operação de resgate, uma operação grande, porque a gente está falando de 32 pessoas, a gente quer entender como é isso. Como é que eles receberam esse chamado, Carol? Quantas pessoas eles tiveram que organizar para ir para esse local? Quando chega num ponto desse, o que decide, o que faz primeiro? A gente quer entender essa dinâmica tão eficiente. Graças a Deus, a gente tem um Corpo de Bombeiros tão preparado para esses momentos especiais. Qual foi, por exemplo, a distribuição de vítimas entre os hospitais? Isso tudo eu vou perguntar para você. Mas primeiro eu quero conversar com ele para saber como esse chamado chegou ao Corpo de Bombeiros e como eles se prepararam para esse atendimento. Bom dia, Carol. Muito bom dia para você, Neila, para quem nos acompanha aqui no DF no Ar. Nós estamos aqui no QG do Corpo de Bombeiros justamente para falar sobre essa ação de resgate dos militares no último sábado envolvendo esse acidente. Nós estamos com um capitão que estava presente no momento dessa ocorrência. Eles fizeram toda uma organização, tem uma questão de prioridade, de logística, já que nós estamos falando de um grande acidente, um acidente envolvendo 32 pessoas que estariam nesse ônibus, né, capitão? Bom dia, obrigada pela participação conosco. Explica pra gente como que funcionou essa questão do resgate de vocês. Que horas vocês foram chamados? Quantas equipes precisaram estar ali no local? Bom dia. Bom dia a todos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender essa emergência por volta das 17h40 de sábado. A primeira viatura nossa que chegou no local, ela constatou que se tratava de um acidente grave envolvendo um ônibus, né, de transporte coletivo. E de imediato foi feito um reconhecimento, foi constatada a presença de pessoas que já tinham saído do ônibus, outras estavam feridas tentando sair do ônibus, outras presas nas ferragens, e o comandante lá do socorro de imediato estabeleceu um sistema que nós chamamos aqui de comando de incidente, que é um sistema de comando e controle, onde todos os recursos necessários para atender a emergência são solicitados. Daí então foi solicitado outros recursos, as unidades do Corpo de Bombeiros responderam essa chamada, recursos também do SAMU, e o Corpo de Bombeiros ele estabeleceu uma zona, uma área, né, para selecionar essas vítimas por prioridade, que nós chamamos isso aí do método START. Então, as vítimas iam sendo classificadas e separadas por prioridades para serem encaminhadas ao ambiente hospitalar, né? As vítimas classificadas como verde, né, são vítimas que sentem dores, vítimas que estão assustadas com aquela ocorrência, elas não têm uma prioridade para sair dali de imediato. E as vítimas classificadas como vítimas amarelas são as vítimas que possuem alguma lesão, algum machucado, vamos falar assim, que pode progredir até uma fratura de membro, que também não tem a necessidade de sair de imediato do cenário ali da emergência. E as vítimas críticas, que são classificadas como vermelhas, são vítimas que apresentam traumas de tórax, traumas de cabeça, ausência de sinais vitais. Essas vítimas têm que sair do cenário da emergência de imediato. E o Corpo Bombeiro fez a intervenção através de nossas equipes de salvamento com desencarceradores para acessar todas as vítimas. Todas elas foram acessadas, aquelas que tinham vidas, sinais vitais, foram retiradas imediatamente das ferragens, conduzidas aos hospitais mais próximos da região, e havia também vítimas que estavam com lesões incompatíveis com a vida, e essas vítimas só foram retiradas após a perícia da Polícia Civil. Capitão, e como que vocês fizeram essa divisão das vítimas? Nós vimos que vítimas foram para o Hospital de Base e o Hospital de Ceilândia e de Taguatinga, que seriam os mais próximos ali da BR-070. Como que vocês fizeram a divisão de qual vítima vai para qual unidade hospitalar? Bem, como eu falei, tem vítima que precisa estar dentro do ambiente hospitalar para receber os cuidados necessários, já os cuidados médicos de imediato. Então, o comandante de socorro optou por enviar essas vítimas o mais rápido possível para os hospitais da região, que seria Taguatinga e Ceilândia, né? Taguatinga recebeu, foram 4 vítimas graves que foram tiradas lá das ferragens. Taguatinga recebeu
2 dessas vítimas, Ceilândia também recebeu mais 2 dessas vítimas. E outras vítimas também foram encaminhadas para o Hospital de Taguatinga. Taguatinga chegou a receber 5 vítimas desse acidente e Ceilândia recebeu mais 6 vítimas, de um total de 18 vítimas que nós atendemos, 7 que foram classificadas como verdes, vítimas que poderiam alcançar um ambiente hospitalar mais longe, né? No caso foram encaminhados para o Hospital de Base de Brasília. E todas elas foram acessadas e estabilizadas, as que tinham necessidade de fazer alguma intervenção a tratar de hemorragias, fraturas, essas coisas, mas todas tiveram o acesso, inclusive as vítimas fatais. Nossas equipes de salvamento acessaram, poderiam ter retirado das ferragens, mas como não tinham sinais compatíveis com a vida, havia amputação de membros e assim por diante, um acidente bastante violento. Isso que eu ia perguntar para o senhor, um acidente de grande porte que envolveu 32 pessoas, 32 passageiros que estariam nesse ônibus vindo do Maranhão para a capital federal. Esses acidentes, vocês trabalham com esse tipo de ocorrência com frequência, porque foram muitas viaturas que estiveram no local, muitas pessoas que estavam ali, 5 delas perderam a vida por conta de uma irresponsabilidade dessa empresa. Vocês precisaram atuar com quantos militares, com quantas viaturas, até que horas a equipe do Corpo de Bombeiros precisou ficar ali fazendo esses atendimentos? Então, essa ocorrência teve uma duração no período compreendido entre as 17h40 até 23h30 aproximadamente, quando foi feita a última busca à procura de possíveis, vamos falar assim, membros de pessoas ali nas ferragens, daqueles que foram fatalizados, receberam o óbito ali, foi o óbito declarado ali no local. O Corpo de Bombeiro ele respondeu a essa ocorrência empregando 15 viaturas. Esse ano é a primeira com essa gravidade que nós temos aqui dentro do Distrito Federal, mas o Corpo de Bombeiro ele possui uma estrutura para dar resposta a essa ocorrência à medida que a ocorrência apresenta maior gravidade. Nós vamos acionando recursos, né, como a nossa unidade especializada em emergência médica, o nosso DAEP, ele possui uma viatura para emprego com bastante equipamento, para múltiplas vítimas. Ela foi deslocada para a região, foi solicitada, foi deslocada, de maneira que o Corpo Bombeiro ele é preparado. À medida que vai envolvendo mais pessoas, à medida que o cenário da emergência tem múltiplas vítimas, o Corpo Bombeiro ele pode intervir. O poder operacional do Corpo Bombeiro é considerável dentro do Distrito Federal e o nosso tempo de resposta também é rápido. Capitão, eu vou devolver para a Neila no estúdio para ver se ela tem alguma dúvida e a gente aproveita a presença do senhor para esclarecer tudo isso. Neila. Carol, ele é um capitão, significa que ele tem muita experiência dentro da corporação, já deve ter anos aí de trabalho, já deve ter visto muita coisa, mas eu queria saber se ele ainda se choca com cenas assim, se ainda é dramático para ele, porque ele é uma das pessoas que tem que tomar as principais decisões ali no momento. Ele coordenou todo esse resgate, precisa saber quem vai para o hospital, quem não vai, classificação, quem leva para onde, né? Quem vai de carro, como é que tá o trânsito, tudo isso precisa ser decidido por ele. Mas ainda assim, apesar de toda essa frieza que precisa ter nesse momento, Carol, eu quero saber para ele, como homem, como ser humano, como é ainda chegar numa cena como essa. Capitão, a Neila pergunta para o senhor, porque o senhor deve ter muitos anos já de experiência, ela questiona o seguinte: para um acidente, para uma situação como essa do último sábado, como que é para o senhor como pessoa e como profissional lidar com um acidente dessa proporção, uma proporção bem grande e, como o senhor disse, o primeiro desse nível de gravidade neste ano? Como que é para o senhor atuar nesse tipo de ocorrência, porque o senhor acaba tendo que decidir para onde essas vítimas vão ser levadas, tem uma questão de prioridade, uma logística ali que vocês fazem no momento e que vocês decidem no momento dessa ocorrência de acordo com o que vocês estão vendo ali na realidade de vocês e da ocorrência. Como que é para o senhor, como que o senhor se sente como pessoa, como ser humano, lidando com essa ocorrência igual a gente relata agora, envolvendo essas 32 pessoas? Bem, o bombeiro, ele, desde a sua formação, ele é capacitado continuamente para desenvolver suas atividades em qualquer ambiente, né? É lógico que o ser humano, o bombeiro, ele também é afetado pela ocorrência. Quando você encontra uma situação daquela, o bombeiro ele é afetado, só que a sua mente, o seu condicionamento, vamos falar assim, psicológico, ele foi desenvolvido ao longo de uma jornada. No meu caso, eu tenho 30 anos de serviço,
Eu trabalhei muito em todas as áreas do Corpo de Bombeiros. E assim, para mim, a vida, cada tempo que você passa dentro da corporação, quando você vê muito desperdício de vida, toda vida importa e toda vida acaba lhe afetando, indiretamente ou diretamente, porque a vida é muito preciosa, é o bem maior, né? O nosso lema é vidas alheias e as riquezas salvar, amarrar a vida é prioridade. E todos os bombeiros sofrem, mas fazem um serviço, essa é a nossa missão. E com certeza ela foi cumprida pelos nossos antepassados, é cumprida pela geração presente e será cumprida no futuro por aqueles bombeiros que ingressar aqui. Isso aqui não é uma profissão, um sacerdócio, e a gente tem que entender assim. Capitão, muito obrigada pela participação de vocês conosco aqui no DF no Ar, por atender a nossa equipe tão cedinho para falar sobre esse acidente, né, Neila, que a gente vem noticiando aqui na nossa programação, que aconteceu na BR-070 no último fim de semana. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo menos 15 viaturas foram acionadas e fizeram todo esse atendimento no local, viu, Neila? Obrigada, Carol. É muito bom saber que a gente tem uma corporação tão preparada, tão ágil e com tantas habilidades para poder fazer esses resgates. É uma das maiores seguranças que uma pessoa tem, é quando chega alguém de laranja, quando chega alguém com esse chapéuzinho amarelo segurando na mão e fala, calma, eu tô aqui, eu vou te ajudar. E é por isso, por causa de todo esse trabalho de experiência, que eles conseguem ter a palavra certa, a atitude certa num momento tão dramático que pode salvar uma vida. Muito obrigada à corporação, ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho eficiente que desempenha para todos nós aqui. E quando volta para casa tem que estar inteiro, porque tem uma família em casa esperando, tem filho, tem esposa, tem que tomar um banho, manter a cabeça fria para o dia seguinte também, né? E olha, na tarde de ontem as nossas equipes percorreram os hospitais de base, a gente passou o fim de semana debruçada nessa história. Fomos até Ceilândia também, até Taguatinga, os hospitais que foram, para onde foram levadas as vítimas do acidente, e nós chegamos a conversar com familiares das vítimas, aquelas pessoas que estavam angustiadas, esperando por notícia, pensando assim, mas já era para eles terem chegado e não chegaram. E depois, com a ligação, teve um acidente e aí fica, cadê o meu amado, a minha amada que estava dentro daquele ônibus? Vamos lá saber sobre as pessoas que seguem internadas. A gente confere a reportagem da Cristina Otaviano. O homem que você vê à frente do ônibus jogado perto de uma vala sobreviveu a uma tragédia. Ele está internado no Hospital Regional de Ceilândia para se recuperar do acidente deste sábado. Por cair na vala, o peso do ônibus não o matou, mas os ferimentos são graves. A esposa dele conversou com a gente enquanto ainda acompanha o marido na emergência do Hospital Regional de Ceilândia. Ela prefere não mostrar o rosto e conta que o marido, cuidador de idosos, saiu do interior do Maranhão com sentido a Brasília na manhã deste sábado. Mas o ônibus fez um trajeto diferente e estava pelo menos 3 horas atrasado. Isso levantou suspeita dos passageiros. O ônibus também teria sido trocado ainda no Maranhão. Tudo isso aconteceu antes do veículo ser parado em um posto da Polícia Rodoviária Federal na entrada do Distrito Federal. Ele acredita que foi responsabilidade da empresa, porque à medida que você compra uma passagem para vir em determinado ônibus, a empresa manda você entrar em outro ônibus, porque aquele que você estava destinado a vir não ia sair, aí alguma coisa já começou errado daí. E aí o percurso dele todo foi esse, fazendo esses desvios para realmente, deve ser atrasar a viagem, tudo, né? E porque era para ele chegar aqui em Brasília 3 horas da tarde, já era mais de 5 horas e eles não haviam chegado. Esta mulher, que também não quer mostrar o rosto, conta que o filho, o neto e a nora estavam entre os passageiros. O neto adolescente teve ferimentos leves e a nora sobreviveu sem machucados graves. Já o filho dela segue internado e bem machucado. Ele confirma o atraso e o desvio de rota do ônibus da empresa de viagens Íris, que vinha do interior do Maranhão fazendo parada em alguns municípios para o embarque dos passageiros. Os familiares. Viajando a minha nora, meu filho e o meu netinho. Aí quando eles iam voltando, era para ter chegado 3 horas da tarde, a gente já ficou esperando eles chegar, não chegaram, a gente ligava, não atendia. Aí quando foi umas 7 horas foi que me ligaram, dizendo que eles tinham tido um acidente, estava aqui no Ceilândia. Aí cheguei aqui, meu filho está com a perfuração no pulmão e a costela dele está quebrada, né? Veja agora o momento do acidente na BR-070 este fim de semana. Este vídeo flagrou o instante exato em que o ônibus vira na pista molhada na altura da M-Norte, em Taguatinga. O motorista que passava do outro lado fez o flagrante. Veja de novo. O balzão tombou ali, meu Deus.
No local do acidente, mesmo algumas horas depois do ocorrido, ainda tem muita coisa por aqui. Além das peças do ônibus, aqui na beira da pista, a gente ainda vê muitos pertences dos passageiros, principalmente restos de alimentos, lençóis, travesseiros e roupas das vítimas. A dinâmica desse acidente ainda não foi totalmente esclarecida. O carro era escoltado por um veículo da Agência Nacional de Transporte Terrestre e, em dado momento, o motorista aumentou a velocidade. Ele acabou atingindo uma caminhonete com a pista molhada e o pneu careca. Ele perdeu o controle e veio ali tombando na pista. A gente vê as marcas, olha, e acabou caindo bem aqui, onde fica uma vala no canteiro central. Pouco antes do acidente, durante a fiscalização, os passageiros tiveram os documentos recolhidos no posto da Polícia Rodoviária Federal quando o ônibus foi parado e constatado que se tratava de transporte pirata. Os passageiros estavam sendo levados com escolta da NTT para a rodoviária de Taguatinga, onde poderiam desembarcar e ter a documentação pessoal devolvida. Eles pararam lá na PRF, né? E pegaram, recolheram o documento dos passageiros, mas liberaram o ônibus e falaram que ia entregar os documentos para eles lá na terminal de Taguatinga. E liberaram o ônibus e a polícia ficou seguindo atrás, né? Em nota, a Agência Nacional de Transporte Terrestre diz que a escolta do ônibus pelos agentes de fiscalização até o terminal rodoviário mais próximo é um procedimento padrão. A empresa estaria levando passageiros de forma clandestina, já que não tem autorização para transporte interestadual de passageiros. Alguns passageiros ouviram uma conversa estranha entre o motorista e o dono da empresa sobre uma possível fuga. O motorista, assustado, com medo também, né, porque estava sendo perseguido pela polícia, fez isso, aconteceu o acidente, ficou nervoso e acelerou, jogou o carro, o ônibus, né? E aí aconteceu esse trágico acidente. Estivemos na sede da empresa Íris Transporte. O dono da agência de viagens foi preso pelo ocorrido. O filho dele, que dirigiu o ônibus, também foi preso. Tentamos contato com outros responsáveis da empresa por vários telefones e também pelas redes sociais. Vou tentar um segundo número. Terceiro número, então. Terceira tentativa. Nada. A Polícia Rodoviária Federal também se manifestou em nota sobre o ocorrido. Segundo o texto, a PRF não participou da fiscalização operada pela NTT e não acompanhou a escolta dos agentes até a rodoviária de Taguatinga. Olha, gente, dificilmente o que começa errado vai terminar certo, né? Geralmente o negócio tá errado, ele vai só complicando. Por isso, tá errado, não tem como se ajeitar no meio do caminho.